Olá, meu nome é Rafael Maldaner, sou aluno do curso de Licenciatura em Matemática pela UAB, em parceria com o IFMT. E hoje vou gravar uma aula para vocês sobre polígonos. Nesta aula, veremos a definição, nomenclatura e elementos de um polígono. Polígonos. O que é um polígono? Polígonos são figuras geométricas planas e fechadas, formadas por um segmento de reta. Então, qualquer retângulo, triângulo e circunferência, hexágono, pentágono, independente da quantidade de lados que obtiver essa figura, ela é considerada um polígono, sendo que a mesma seja plana e fechada. Cubo, cilindro, esfera não são figuras geométricas planas, então não são polígonos. O que é um segmento de reta? Segmento de reta nada mais é do que uma parte de uma reta que possui um ponto inicial e um ponto final, chamado de extremos. Na figura abaixo, uma reta R e a parte vermelha compreendida entre os pontos A e B é um segmento de reta. Ou seja, um segmento de reta é um pedaço de uma reta, pois as retas são infinitas. Quando um polígono possui todos os seus lados iguais e, consequentemente, todos os ângulos internos iguais, trata-se de um polígono regular. Os polígonos regulares podem ser nomeados de acordo com a quantidade de seus lados. Então, para ser regular, todos os ângulos internos do polígono têm que ser iguais, senão é um polígono não regular. Só os ângulos internos, ok? E os polígonos regulares podem ser nomeados de acordo com a quantidade dos seus lados. Questão de nomenclatura é quase um padrão. A gente vai ver no próximo slide referente à nomenclatura. Podemos nomear os polígonos de acordo com o número de seus lados. Note que é necessário decorar a tabela, que não é necessário decorar a tabela e sim entendê-la. Com exceção do triângulo e do quadrilátero, que possui 4 lados, a formação da formação da palavra é o número dos lados mais o sufixo gono. Então, é muito simples. Quando uma figura geométrica apresentar 7 lados, hepta, mais o sufixo gono, heptágono. 8, octógono, e assim sucessivamente. A mesma coisa com 5, com 6, 7 lados. Então, é o número de lado, o prefixo do número do lado, mais o sufixo gono. Um exemplo de nomenclatura. Determine o nome do polígono a seguir. Primeiro, vamos contar a quantidade de lados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hepta mais a finalização gono, heptágono. Ok? Nomenclatura tranquilo. Um polígono ele é formado por vários elementos. Polígono é uma figura geométrica plana formada por diversos elementos. Todavia, um desses elementos é responsável pela definição das figuras, o lado. O lado de um polígono é o segmento de reta qualquer pertencente ao seu contorno. Os triângulos, por exemplo, possuem 3 lados. Os retângulos possuem 4 lados e os pentágonos possuem 5 lados. Exatamente a mesma quantidade de segmentos de reta do contorno deste polígono. Então, o lado é simplesmente uma parte do contorno, é uma parte do contorno do segmento da reta. Outros elementos presentes no polígono são ângulos internos, ângulos externos, diagonais e vértices. As vértices constituem o ponto de encontro de 2 segmentos laterais. O que é a vértice? Até aqui no polígono eu coloquei, ó, o Azão, o Bzão, o C, o Czão, o Dzão e o Ezão, eles são os vértices, que é as pontinhas das figuras.
Já os lados são as linhas poligonais que se encontram de 2 a 2 em cada vértice. Então, os lados, nesse caso, já é de Azão até Bzão, de Bzão até Czão, de Czão até Dzão e assim sucessivamente. Os ângulos internos e externos são formados pelo encontro de dois lados consecutivos. Os ângulos internos é aqueles que são formados dentro da figura do polígono, dentro da figura geométrica ou do polígono. Neste caso, representado pela letra A, B, C, D e E, esses são os ângulos internos. E os externos, a parte de fora da figura, que é seguindo a linha aqui, se fosse cortar ela, se continuando, formaria o ângulo externo, que é o E1, por exemplo, o A1, o B1, o C1 e o D1. As diagonais são segmentos de reta que unem dois vértices não consecutivos. Lembre-se que um triângulo não possui diagonais. Diagonais é a ligação, por exemplo, entre o ponto, o vértice A com o vértice C. O vértice C com o vértice E. Por que entre os vértices não consecutivos? Porque a partir do momento que se tratar em vértices consecutivos, a gente tem lados, que é A com B, B com C, C com D. Ok? E assim terminamos a nossa primeira aula. Até o próximo vídeo. Muito obrigado. Tchau.